É possível deixar um legado eterno mesmo em meio a conflitos, perdas e lares fragmentados? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre esse tema. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, para conversarmos um pouco e um tema tão agradável, ainda que mexe com o nosso coração, né? Quando a gente fala de família, quando a gente fala de filhos. Esse é um tema extremamente desafiador. Filho não vem com manual, como a gente diz popularmente, né? Cada filho é criado de uma maneira, né? Quando eu digo de uma maneira, é que a gente usa o mesmo sistema educacional, mas cada um tem o seu jeito, né? Sua maneira. Você pode ter vários filhos ali, você sabe que um é diferente do outro, né? Que cada um, né, alguns você vai ter mais proximidade, outros são mais distantes. Talvez estou falando para você que tenha muita proximidade com um filho, com outro tem um pouco mais de conflito. É assim, são os maravilhosos desafios do processo educacional. E é assim que acontece em todos os momentos. Pensando nesses inúmeros desafios que a gente tem no processo educacional, diferença, né, de cada um dos filhos, a TV Novo Tempo prepara materiais, está aqui a nossa revista, a revista que a gente está conversando nessa temporada, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Nesse mês, que é um mês especial para a gente, se você já pediu a sua revista, já recebeu aí, você pode incentivar um amigo, você pode pedir para o seu amigo para que ele também cresça no conhecimento, a base do conhecimento, a palavra de Deus. Como é que você faz para pedir a revista? É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Peça agora a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Lembrando que nós estamos nesse mês especial, que é o mês de outubro, nós estamos com o nosso lançamento, que é a revista Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros, uma maneira criativa de você ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Essa é uma revista para os seus filhos e para os seus netos. Olha, eu estava dando uma olhadinha aqui, ó, por exemplo, a lição número 8 é a realização de um sonho, que é o passeio no Museu de Arqueologia Bíblica. Eu quero te incentivar dentro da sua realidade, é lógico, né? Mas que tal, não sei onde você mora, mas aqui na nossa Universidade Engenheiro Coelho, que está a uns 50 quilômetros da cidade de Campinas, você tem dentro da universidade o Museu de Arqueologia Bíblica, esse museu que é coordenado, né? Um dos coordenadores é o apresentador, o Dr. Rodrigo Silva. E está aqui, você pode, no final de cada um vai ter atividade, ó, mas nessa lição 8, que é um passeio, né, o sonho de conhecer o Museu de Arqueologia Bíblica, e aí você pode programar com o seu filho, né, fazer aquela economia, programar para ter um passeio aí inesquecível, tá bom? É só você pedir a sua revista, está aparecendo aí, ó, o site, você pode pedir no site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Você vai ter lá todas as revistas, você vai escolher essa aqui, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Você também pode mandar uma mensagem para o 12982 44 44 49, 12982 44 44 49, tá? Aí a mensagem no WhatsApp, ou você pode ligar para a nossa equipe até 10h30 da noite. É o 0, operadora 12, 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança
Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Tá bom? Curtir com o filho, final de semana está chegando, né? E se você já recebeu sua revista, pode aproveitar para curtir aí no final de semana. De repente você está recebendo de hoje para amanhã, se não, peça. E aí, curta com o seu filho o crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos orar e vamos terminar a nossa conversa nesta semana, o legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. E mesmo diante de cenários desafiadores, será que você pode superar e deixar um legado espiritual para a sua família? Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Nos dê entendimento, tranquilidade, nos dê capacidade, diante de tantas pressões que a gente tem no mundo que a gente vive, de termos um olhar para a nossa família, para a nossa casa, e priorizarmos o conhecimento do Senhor e o ensino para os nossos filhos. Nos ajude para isso. Eu clamo, eu suplico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Hoje a gente vai relembrar 2 histórias bíblicas, 3, né? Desafiadoras. E eu tenho a certeza, uma é uma parábola, uma descrição provavelmente de uma história que aconteceu, e 2 outras histórias, são histórias, a Bíblia, sabe, queridos, a Bíblia apresenta a vida como ela é, as pessoas como elas são. A Bíblia não esconde as deficiências, as fragilidades, as dificuldades que as famílias têm. Não, a Bíblia apresenta de forma muito autêntica a realidade. Educar filhos nunca acontece num cenário ideal. Nós vivemos num mundo de pecado, né? Não tem como termos um mundo ideal, né? Nós temos os desafios. Nossos filhos, sua natureza, né? Eles têm uma natureza, né? Na realidade eles são nós, né? É você, o seu cônjuge, misturado, e aí ali são os filhos. Muitas vezes as famílias enfrentam conflitos, muitas vezes enfrentam rupturas ou até perdas que são irreparáveis. E é exatamente assim. Mas a Bíblia mostra que em qualquer circunstância, a graça de Deus pode transformar dor em esperança, fraqueza em força, e desafios em oportunidades de testemunho. Talvez aqui seja para a gente parar e refletir, né? Porque talvez você esteja vivendo uma circunstância desafiadora, mas a graça de Deus pode transformar a dor que você está vivendo em esperança. Isso pode transformar a fraqueza em força e os desafios que você está enfrentando em oportunidades para você testemunhar. O legado eterno não depende de uma família perfeita, a gente não pode esquecer disso, mas de um Deus perfeito que age em meio às nossas imperfeições. Deus pode trabalhar através das nossas imperfeições. É como diz uma colega, professora Christie, e ela tem uma série de mensagens, perfeita imperfeição. É Deus trabalhando de forma perfeita através das imperfeições humanas, de personagens bíblicos, de gente que buscou, mas tinha suas limitações, tinha suas fraquezas, tinha os seus desafios, assim como nós temos. E o Senhor quer trabalhar perfeitamente, através das nossas imperfeições. Então, reconheça isso. Talvez esse seja o primeiro passo a ser dado. Reconheça que você tem imperfeições, que você não é uma super mulher, você não é um super homem, não é. Você tem limitações e a gente não precisa forjar isso para os nossos filhos. E eles vão crescendo e vão percebendo.
Mas o que mais eles têm que perceber é que o Senhor quer trabalhar através desse contexto. Conflitos familiares não anulam o amor nem a missão dos pais. O exemplo de paciência e perdão pode abrir portas para a reconciliação. Perceba, esteja disposto a oferecer e a clamar ao Senhor perdão, porque isto pode ser superado e vai abrir portas para que os seus filhos continuem recebendo esse legado que você deseja. Eu quero relembrar aqui com você a parábola do filho pródigo que está em Lucas, o capítulo 15. Lucas, o capítulo 15. Esta apresentação desta parábola é de um pai que está sempre pronto para receber o seu filho. O Senhor tem o desejo aqui de ensinar um contexto de... o Senhor recebe pecadores, ele é contestado por isso, por líderes religiosos, pela elite religiosa, e ele vai contar a parábola. Eu quero recordar rapidamente com você. Quero te convidar a abrir a Bíblia junto comigo, tá? Lucas, o capítulo 15, dos versos 11 a 32, essa é uma parábola muito conhecida, né? E eu vou ler alguns versos aqui. E o Senhor continua, porque ele contou parábolas anteriores, aqui a da dracma perdida e da ovelha perdida, dentro daquela contestação, como eu mencionei, de que ele se aproximava, né, estava junto com pecadores e publicanos, né, e os fariseus estão contestando aqui que o Senhor comia com eles, se aproximava deles. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Quando a gente lê a parábola, a gente percebe assim, né, a gente acha, né, que esse foi simplesmente um ato de eu vou pegar aqui as minhas coisas, pai, eu quero ir embora. Mas aqui há uma questão cultural, um rompimento cultural muito forte. Porque mesmo hoje, né, mesmo que na nossa cultura isso não seja tão forte, mas você pedir uma herança para um pai, ele vivo, é como se você estivesse dizendo, né? Eu gostaria que você tivesse morto. Eu quero usufruir daquilo que você tem para me dar. E essa é a declaração. É como se o filho estivesse menosprezando aquele que tinha tudo para oferecer, aquele que desejava oferecer o melhor para ele e que ao longo da vida ofereceu. E ele pega todas as coisas e diz o texto bíblico que ele gasta tudo que ele tem. Na sequência vai dizer que vai vir uma fome muito grande àquele país onde ele estava. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E esse mandou para os seus campos a guardar porcos. Aqui é um outro detalhe, há um rompimento religioso também, porque ele vai para um lugar onde quebra-se a tradição religiosa dele. Ele vai alimentar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão e fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Normalmente, quando eu falo sobre isso publicamente, eu pergunto assim, publicamente eu digo numa igreja: o que você acha que fez o seu filho voltar para casa? O que você acha que fez aquele filho voltar para casa? E as respostas normalmente são: ele se deu conta da situação que ele estava. Ou seja, porque ele perdeu tudo, melhor. Perdeu tudo que ele tinha, por isso que ele voltou para casa. Queridos, esse é um equívoco. A gente pensar que ele voltou porque ele havia perdido tudo. É lógico que a perda das coisas fez com que ele caísse em si, diz o texto bíblico. E o cair em si é ter noção das suas condições. Porque voltar para casa não é fácil.
ainda dentro desta visão cultural de rompimento que houve. Não é fácil voltar para casa. E a certeza de voltar para casa, de que ele poderia voltar para casa, de que ele estaria rompendo qualquer barreira, e a gente vai ter, porque o filho mais velho vai chegar e vai dizer assim: pai, eu estou aqui sempre contigo, você nunca me ofereceu nada. Deduz-se aqui, fica nas entrelinhas, que esse ambiente não era o melhor ambiente. Mas sabe por que ele voltou para casa? Ele voltou para casa porque sabia que o pai o amava. E este pai deve representar a presença de Deus e aquele Deus que nós apresentamos para os nossos filhos. O pai sofre pelo filho que está longe, o filho que o rejeitou, mas esse é o céu no sentido de liberdade. Deus não obriga ninguém a nada. E talvez eu estou falando para você que vive esse ambiente, mas o seu filho precisa ter certeza de que ele pode voltar para casa. E você vê o texto bíblico, se você analisar a história detalhadamente, não é nosso propósito aqui, eu quero que você pense só neste ambiente. Quando você analisa a história, o pai prepara uma festa para o filho, o pai o trata com dignidade, o pai corre, são vários rompimentos culturais que são quebrados aqui, para o filho ter certeza que ele podia estar de volta. Eu vou abrir só uma janelinha aqui. Nossas igrejas, nossos ambientes religiosos devem ser ambientes assim, onde as pessoas não precisam ter receio ou vergonha de desejarem voltar para casa. Porque esse é um grande desafio, a vergonha de voltar, de ser visto, de ser rotulado. Ah, você veio porque aconteceu isso. Não era um ambiente perfeito, mas o pai está ali, sofrendo com o distanciamento e com a rebeldia do filho, mas o pai deixou muito claro para esse filho: eu amo você. O filho que disse: eu preferia que você estivesse morto, agora é o filho que volta e é amparado. Eu tenho certeza, queridos, que o legado de amor daquele pai ficou na vida daquele filho. O amor perseverante pode curar feridas e restaurar relações, mesmo quando há distância ou quando há rejeição. E eu sei, eu estou falando para você nesse momento que talvez seu filho tenha se rebelado, tenha saído, e você está disposto a voltar, e está disposto a recebê-lo. Mas talvez eu estou falando para você que é filho e que está longe, que quebrou, que rompeu laços familiares, alguma coisa aconteceu, você tem mágoas no coração, talvez seu pai tenha errado, talvez sua mãe tenha errado, talvez um irmão tenha errado. Lembre-se, o amor constante, perseverante, pode restaurar, pode, e o legado vai ficar. Legado que pode ficar para os seus netos, talvez num ambiente que você tenha sofrido. O pai, assim como Deus, não desiste, ele permanece de forma amorosa e disposto a receber o filho de volta. É assim. O Senhor sempre está disposto, esteja sempre disposto. A segunda história que eu quero considerar está em 2 Samuel, capítulo 12, e os versos 16 a 23. E eu quero ler com você, a perda que Davi tem do filho que ele teve com Betseba, esposa de Urias. Davi jejua e ora enquanto o filho está vivo, mas após a morte ele levanta, adora a Deus e segue em frente. Eu quero ler para você alguns versos aqui. Diz assim: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se chegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia morreu a criança.
E temiam os servos de Deus informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, se levantaste e comeste pão. Respondeu: vivendo ainda a criança, eu jejuei e orei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuar eu? Poderia eu fazer voltar? Irei a ela, porém ela não voltará a mim? Queridos, eu não sei o que significa essa dor, mas talvez eu estou falando para você que conheça essa dor. A dor de uma perda de um filho. Esse é o ciclo que não é um ciclo normal da vida, sabe? É o ciclo inverso. Estou falando para você que levou seu filho já à terra, ao funeral. Esses dias eu ouvi uma história, eu até citei aqui em algum momento, de uma família que eu conheci, que perdeu seu filho de 11 anos, de uma forma trágica, inesperada, uma fatalidade. E essa semana recebi a mensagem do pai. Eu tenho orado por eles, dizendo: pastor, não é fácil, não tem sido fácil, a dor é muito grande. Eu imagino. Mas eu quero dizer para você, não há nenhuma insensibilidade da parte de Davi. Um outro filho não substituirá aquele, mas o texto vai dizer na sequência que ele vai ter Salomão. O filho não substitui o outro. Existem dores que elas vão ficar na vida da gente até Jesus voltar. E lá o Senhor vai eliminar toda a dor e sofrimento. Entende? Mas tem dores que vão permanecer. O que eu quero dizer para você é que o Senhor pode dar forças para você, Ele dá para você superar esse momento que talvez tenha sido um momento terrível, difícil, cruel. A dor da perda é real e devastadora, mas a fé oferece consolo ao apontar para a esperança da ressurreição e do reencontro eterno. É isso que eu quero dizer. Nós acreditamos que um dia, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. O legado pode ser honrado ao viver uma fé firme e transmitir aos outros, inclusive aos outros filhos, sobrinhos, netos ou crianças próximas, a certeza da vida eterna em Cristo. Eu não estou amenizando sua dor, ou não estou dizendo, querido, que a sua dor vai embora. Não. Mas você pode ser um testemunho para os filhos, para a sua família, acreditando na bendita esperança. A esperança que nós temos em Cristo Jesus, Ele que transforma. A última história que eu quero considerar é que está em 1 Reis, o capítulo 3, a partir dos versos 16 até o verso 28. Davi, o rei aqui, é chamado para resolver um problema, 1 Reis 3, resolver um problema onde duas mulheres apresentam serem delas um único filho, porque as duas tiveram filhos ao mesmo tempo e um desses filhos morreu. E o texto diz assim, Ah, Senhor meu, diz o verso 17, eu e essa mulher moramos na mesma casa, no terceiro dia depois do meu parto, essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós. De noite
morreu o filho desta mulher, porque ela se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a sua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou sobre os meus. Levantando-se de madrugada para dar de mamar ao seu filho, eis que estava morto, o meu filho estava morto. Mas reparando-me nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, o teu é morto. Porém essa disse: não, o morto é teu filho, o meu é vivo. Assim falaram perante o rei. O rei pede uma espada, ele diz: ok, então eu vou cortar e cada uma vai ficar com um pedaço aqui. Então, diz o verso 26, a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, diz o texto bíblico, e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu e nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Salomão julga a causa, duas mães disputam a maternidade e a prova revela exatamente quem era o filho. O texto mostra como, em meio a conflitos familiares, o amor verdadeiro se manifesta no desejo de preservar a vida e o bem-estar da criança. Quando há separação, o maior chamado dos pais é agir com sabedoria e amor, priorizando o bem-estar e a formação espiritual dos filhos, em vez de rivalidade. É esse o plano de Deus? Que haja um divórcio, que haja uma separação? Não. O Senhor nunca deseja isso. Mas a gente tem que procurar o bem-estar dos filhos. A gente tem que procurar aquilo que é o melhor, porque mesmo no meio de uma fragmentação, os filhos podem crescer com valores sólidos, se os pais escolherem cooperar e refletir o amor de Deus nas suas atitudes. Lutem para que isso não aconteça, para que não aconteça um divórcio, lutem para isso, porque esse é o plano de Deus. Agora, se aconteceu, que não haja rivalidade, que pensem no melhor para os seus filhos, que vivam uma vida decente e digna conforme o Senhor deseja. Não sei o contexto que você talvez tenha passado, mas vivam dignamente, dizendo para os filhos: aconteceu, mas nós permanecemos fiéis ao Senhor. E assim você deixará um legado, mesmo diante de um ambiente fragmentado. Acredite nisso. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque mesmo diante das fragmentações familiares, o Senhor pode dar forças para que esses filhos superem, se os pais permanecerem fiéis à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e a sua família. Um abraço.